Olá, minha joia, sou o prompt do Hugo Bandeira. Kim Katupiry tenta ir ao ataque falando de um tema que não domina e não pesquisou e é desmontado sem dó por Pedro. Confere aí. Deputado Kim Kataguiri, Lula fere a separação de poderes quando se coloca dessa forma? Tenho a menor dúvida de que o Lula diminui a pequena o Congresso Nacional quando ele recorre ao Supremo Tribunal Federal todas as vezes que perde uma votação na Câmara dos Deputados. E olha que o Congresso Nacional aprovou, com meu voto contrário, boa parte dos absurdos que levaram a gente a viver a tragédia fiscal que a gente vive hoje. A PEC da transição, o arcabouço fiscal, a medida provisória do aumento do número de ministérios. A partir do momento que ele não respeita uma decisão soberana do Congresso Nacional, ou seja, se o Congresso Nacional entende que o Poder Executivo exacerbou o seu poder regulamentar, a palavra final é do Congresso, não é do Supremo Tribunal Federal. A partir do momento que o ministro Haddad admite publicamente que o decreto do IOF foi publicado para arrecadar 20 bilhões de reais, ele admite a ilegalidade, ele confessa o crime. O Poder Executivo não pode criar um fato gerador de um tributo. Isso é uma violação à própria Constituição. O presidente defendeu cada macaco no seu galho. Ele fere a separação de poderes ao se colocar dessa forma? Não, de maneira nenhuma. A Constituição prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Então, quando é necessário falar de harmonia, é exatamente porque a independência ela não vai ser sempre um conceito objetivamente alcançado. Você tem áreas de atuação dos poderes que têm um sombreamento e é natural que isso aconteça. Nesse caso, por exemplo, do PDL e do IOF, quem começou a acionar o Supremo foi o PL, um partido da oposição, o partido de Bolsonaro, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o decreto antes de ser votado o PDL. Então, se você for ver, acabou que todo mundo acionou o Supremo nesse caso específico. E em relação à constitucionalidade do decreto, a legislação do IOF permite que o governo ajuste a alíquota. Como foi dito, é um imposto que tem um objetivo regulatório, mas é um imposto que arrecada sim, como qualquer outro imposto. Então, se qualquer medida que fosse tomada pelo governo que aumentasse a arrecadação ou que diminuísse a arrecadação fosse suficiente para dizer que é inconstitucional aquilo, então o governo não ia poder nem mexer na alíquota. O fato é que outros governos já fizeram mudanças, como foi o caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, em setembro de 2021, que editou um decreto ampliando e aumentando a cobrança do IOF com o objetivo de arrecadar 2 bilhões de reais para pagar a conta do Auxílio Brasil. Inclusive, vários deputados que continuam deputados, como é o caso do deputado Kim Kataguiri, que estavam lá e não fizeram um PDL para derrubar o decreto de Bolsonaro que aumentou o IOF para poder pagar a conta do Auxílio Brasil. Então, a gente não vê um equilíbrio nas colocações que são postas. Caberia ao Congresso Nacional editar um projeto de lei mudando a regra do IOF e não simplesmente tomar uma medida de derrubar o decreto. E acionar o STF é natural se você tem direito, se você acredita que o seu direito for lesado de alguma forma, tanto o PL, como acionou o STF nesse caso, como também o PSOL acionou, como o governo federal tem legitimidade de acionar. O que tem que existir é muita habilidade para dialogar, para poder avançar com projetos importantes para o Brasil. Foi isso que o governo do presidente Lula fez. Priorizou uma reforma tributária que vai simplificar os impostos sobre consumo, que era uma demanda histórica. A última reforma tributária tinha sido feita durante a ditadura militar. Priorizou uma regra, que é o arcabouço fiscal, que tem garantido a sustentabilidade fiscal do país sem espremer os benefícios sociais e as políticas sociais que são tão importantes. É isso que garantiu para o Brasil um crescimento superior a 3% nesses últimos 2 anos. Os governos que foram causados pela atuação, por exemplo, do MBL, ali o governo Temer, o governo Bolsonaro, não entregaram isso ao país, um crescimento de 3% ao ano. E quando priorizaram agendas legislativas, priorizaram, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tirou 600 bilhões em 10 anos da Previdência. A gente viu, por exemplo, o escândalo que está sendo descoberto no governo Lula, que iniciou no governo Bolsonaro, do desvio das entidades do recurso dos aposentados. O valor total são 6 bilhões nesses últimos 4 anos. A reforma da Previdência tirou 600 bilhões dos aposentados em 10 anos. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma visão de mundo de parte do Congresso Nacional e parte, principalmente, da oposição mais à direita, que acredita que a solução para o Brasil é arrochar o salário, não garantindo um crescimento real do salário mínimo, é cortar políticas sociais, é fazer um arroxo fiscal que no Brasil, quando tiveram oportunidade, não entregou o crescimento econômico, a geração de emprego, a geração de renda, a geração de oportunidade que os governos do presidente Lula entregaram. Tem que cuidar do povo brasileiro, de avançar projetos importantes, de garantir os programas sociais e manter essa estrutura de ganho real do salário mínimo, de avanço das políticas sociais, de melhoria do sistema tributário, que é o que garante crescimento econômico e geração de emprego para o país. E é isso aí. Se você ficou até aqui, comenta o que você achou desse formato de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal do Hugo Bandeira, considere se tornar membro e compartilha esse vídeo. Um forte abraço, te vejo na próxima.